Olá, professores, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Deise, congrego no Jardim do Estádio e sou a comentarista da revista de jovens deste trimestre. Nesta aula vamos aprender a lição 9, que tem por título Não nos deixe cair em tentação, dando continuidade aos nossos estudos sobre a oração do Pai Nosso. Minha sugestão para esta aula vem do mundo dos negócios. Se chama Análise SWOT. Vem de uma sigla de 4 palavras em inglês, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Trata-se de uma matriz para planejamento de estratégia e eu quero aplicá-la à nossa vida espiritual. Eu já usei essa ferramenta em diversas aulas da escola dominical, nas classes em que ministrei. E apesar de vir do mundo corporativo, tem aí uma metodologia muito legal e super útil para a gente pensar para a nossa vida espiritual. Quero sugeri-la para vocês, para que apliquem com seus alunos. Nessas 4 palavras tem aí orientações. Então, tem aí orientações para falar sobre aquilo que nos ajuda e nos atrapalha. Aplicada à nossa vida espiritual, as forças e fraquezas são aspectos que temos dentro de nós, que podem nos ajudar ou nos atrapalhar para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida com Deus. Temos aí também aspectos que estão ligados ao nosso redor. São as oportunidades e as ameaças. Essa matriz sugere que para cada uma dessas 4 palavras nós tenhamos espaços para preenchê-las num exercício de reflexão. Eu vou compartilhar com vocês essa matriz numa imagem logo ao final do vídeo e também lá no grupo que nós temos no WhatsApp com os professores da EBD. Tenho certeza que pode ser muito útil e talvez aqui pareça um pouco confuso de como pode ser aplicado, mas a gente também vai falar sobre isso no decorrer desse vídeo, quando a gente for falar sobre o tópico 3, sobre a necessidade de vigilância. Então, logo mais vocês podem entender melhor o que é essa minha sugestão. A análise SWOT para preparação e para identificarmos estratégias para a nossa vida espiritual e para a vigilância e nos ajudar assim a evitar a queda nos momentos de tentação. Vamos assim começar a nossa 9ª aula, em que vamos aprender o 6º pedido da oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Esse é um pedido que só pode ser feito pelo pecador consciente de que está em perigo. E qual perigo é esse? O perigo de ser mais pecador ainda. Essa é a provocação que Charles Spurgeon nos propõe no seu livro. E ele tem um estudo específico desse pedido da oração do Pai Nosso no seu livro sobre as grandes orações da Bíblia. E nós colocamos essa provocação aqui logo na introdução da lição, na revista. Então, nós precisamos olhar para esse pedido da oração do Pai Nosso como um pecador consciente de que está em perigo de ser mais pecador ainda. Mas como essa consciência se expressa, né? Como nós podemos entender de que somos conscientes, somos esse pecador que é o que faz esse pedido na oração do Pai Nosso? Essa consciência, ela acontece quando nós refletimos sobre a nossa própria fraqueza. Apenas se somos capazes de meditar e reconhecer as nossas fragilidades, vulnerabilidades, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas tendências ao pecado, somente assim é que nós podemos ser conscientes de que somos pecadores e podemos ser mais pecadores ainda.
Além de tudo, essa consciência também contempla a sensibilidade dos pecados que já cometemos. Não podemos ser negligentes com os nossos próprios pecados. Pelo contrário, ainda que nós não podemos, sofrer com a culpa, podemos ter paz porque Cristo nos perdoou, mas ainda assim precisamos ter o coração, a consciência, a mente sensíveis a respeito dos pecados que já cometemos. Não podemos ser orgulhosos ou frios a respeito dos nossos próprios erros. Essa consciência também contempla o temor dos erros que ainda podemos cometer. Não é uma ansiedade ou um medo que nos paralisa ou que nos faz mal, mas é um temor que nos deixa vigilantes. E nós vamos aprender nessa lição sobre isso. Então, só pode fazer este pedido: não nos deixes cair em tentação, aquele que está consciente de que pode ser mais pecador ainda, aquele que está consciente que pode cair, pode ter queda. Então, vamos entender melhor sobre isso para que possamos então estar vigilantes e não cair. O primeiro tópico da nossa lição nos traz aí um conteúdo para nos esclarecer do que são as tentações. E Martinho Lutero nos propõe como significado, como similar da palavra tentação, a palavra provação, que significa aqueles momentos em que estamos inclinados ao pecado. E aqui na lição nós colocamos aí dois tipos de provações, que são também tentações. Essas provações podem ser adversidades, mas podem ser também fruto da prosperidade. Vamos entender melhor sobre isso. Mesmo a prosperidade, não parecendo ser um problema, sim, por conta dos nossos pecados, pode ser um problema também. Então, as provações podem ser ou adversidades ou prosperidade. As adversidades são as tribulações da vida, os problemas que nós temos, as frustrações, aqueles momentos, aquelas situações em que nós sofremos, de alguma forma, contra o nosso conforto, contra a nossa vontade, quando as nossas conquistas são frustradas, quando os nossos planos dão errado, ligados aí de repente nas nossas emoções, na nossa saúde, nos nossos bens, e aí tudo isso nos causa sofrimento, são as adversidades, são os problemas da vida. E por que isso são provações e também são tentações? Porque vai depender muito de como nós reagimos a isso. Então nós vamos perceber aqui que o perigo das situações se tornarem provações ou tentações mora no quesito de reação, a forma como nós reagimos a essas situações. Então, quando nós reagimos às adversidades, aos momentos de sofrimento da vida, é nisso que nós vamos ver se estamos caindo ou não em tentações. As adversidades podem nos levar a duas reações que vão nos levar a cair em tentação. Uma reação como insensato, e aí nós colocamos aqui na revista, as adversidades podem nos levar a nos comportar como insensatos, ou seja, aqueles que fogem das aflições, acreditando ser melhor não passar por elas, e assim achamos que não vamos pecar, mas na verdade vamos pecar, porque estamos assim deixando de ser
fortes, deixando de enfrentar o pecado. Pelo contrário, estamos sendo vencidos pelo pecado quando nós agimos na fuga das aflições. Então, essa reação insensata, essa reação de fuga nos momentos da adversidade, já é uma reação em que nós estamos caindo na tentação, né? Ao invés de vencer o pecado, vencer a aflição, claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo, e nós vamos aprender sobre isso na lição, mas vencer o pecado, passar pelas aflições de forma sábia, corajosa, tudo isso vai nos ajudar a vencer a tentação da fuga, da desistência, da incredulidade, né, da preguiça. Então, vejam aí como os problemas podem se tornar também tentação. Depende de como nós reagimos. As adversidades também podem nos levar a um comportamento de iníquos, e aí é uma outra forma também de cedermos às provações como tentação. Porque como iníquos, nós podemos nos entregar ao ódio, à impaciência, à murmuração e até à blasfêmia. Então, quando nos momentos de adversidade, nos momentos em que temos problemas nas nossas vidas, nós nos tornamos murmuradores, impacientes, odiosos e até chegamos à blasfêmia, aí nós já cedemos à tentação. Nós já sucumbimos diante das provações e assim pecamos. Então percebam aí que são problemas que aparentemente são só tribulações, dificuldades, mas a forma como reagimos a isso vai mostrar se estamos cedendo ou se estamos vencendo os pecados que são suscitados nos momentos das nossas adversidades e das nossas dificuldades. Essas são as provações da categoria adversidade. Mas também há provações e muitas tentações ligadas à prosperidade. E aí nós colocamos aqui na revista também aí baseados nas reflexões do irmão Martinho Lutero, que as provações vindas da prosperidade, na verdade, vêm porque nós nos tornamos orgulhosos com a prosperidade. A prosperidade traz consigo o perigo do orgulho, da vaidade. E aí, com isso, nós também podemos nos tornar soberbos, cobiçosos e também insubordinados, porque podemos nos apegar ao desejo de poder, né? Ao amor, ao poder que a prosperidade nos proporciona. Então, Martinho Lutero vai dizer, inclusive, que a prosperidade é muito mais prejudicial do que a própria adversidade, para nos trazer perigo e nos trazer tentações. Então, nós precisamos nos atentar a isso, porque principalmente a prosperidade, ao nos trazer aí a tentação do poder, da insubordinação e, claro, principalmente do orgulho, pode nos levar a nos assemelhar ao próprio inimigo, ao próprio Satanás, que ele coloca aqui como o espírito do anticristo, que é aquele que quer ser maior do que Deus, que quer ser igual ou maior do que Deus. Então, quando a prosperidade provoca em nós esse desejo, essa vontade, esse comportamento de insubordinação, de poder, de soberba, nós estamos, na verdade, sendo dominados pelo espírito do anticristo. Então, percebam o perigo que nós temos quando estamos bem,
quando estamos em altas posições no nosso trabalho, dentro dos nossos ministérios na igreja, né? Quando nós estamos até mesmo na nossa esfera familiar, nos nossos relacionamentos. Então, o orgulho, a vaidade são também tentações perigosas nos momentos da prosperidade. Então, que nós tenhamos aí esse olhar para as tentações, porque principalmente no âmbito aí do cenário, do contexto de jovens, parece que as tentações são sempre ligadas à sexualidade. E percebam que aqui nessa lição nós nem tocamos nesse assunto, porque não é só isso, né? E às vezes nós reduzimos a questão das tentações a essas dificuldades ligadas à sexualidade. Mas vejam aqui na lição o quão amplo é o perigo das tentações, o quão são variadas as formas do pecado nos seduzir, né? Nos levar para longe de Deus. Então, vejam aí com os jovens durante a sua aula, para que essa questão das tentações, das provações, ampliem a visão dos nossos jovens e criem neles essa crítica, esse olhar crítico das situações que eles vivem no seu dia a dia. Amém? E aí nós vamos entender que as provações têm aí resultados. Tem resultados de morte e de pecado, mas tem também produtos da provação que o próprio Deus nos proporciona. Sim, as provações também são metodologia do nosso Deus para nos fortalecer, para nos fazer crescer. E lembrem-se que nós citamos isso na lição 3, quando falamos que os filhos crescem, né? Os filhos de Deus crescem. É claro que o Senhor não tenta ninguém, como o texto de Tiago que citamos aí na leitura bíblica, Tiago capítulo 1. O Senhor não tenta ninguém, mas mesmo nas provações e nas tentações que a nossa própria carne nos proporciona, o Senhor tem um trabalhar, né? O Senhor tem uma obra de aperfeiçoamento em nós nesses momentos para nos fazer fortes, para nos fazer sábios, para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. E é isso que nós vamos aprender no tópico 2 da lição, em que estamos falando sobre os produtos da aprovação, baseados nos versículos 2 a 4 do capítulo 1 de Tiago. Nós vamos colocar aí 5 produtos, né? 5 resultados que na verdade são virtudes produzidas pelo nosso Deus ao nos ajudar a vencer as tentações. Então, essas virtudes, elas são criadas em nós a partir do momento que nós vencemos as provações, vencemos as tentações. E quais são essas virtudes? A primeira é a alegria, é o ânimo, é a disposição. Ao nos fortalecer e nos ajudar a vencer as tentações, o Senhor também produz em nós ânimo, disposição. E ao invés de uma mentalidade triste, desconsolada, melancólica, né? Muitas vezes ali sem esperança, na verdade o Senhor produz em nós alegria, ânimo, né? Disposição, é uma prontidão disposta de continuar vivendo e caminhando com Cristo até o dia da sua volta. Então, a alegria é uma das virtudes que o Senhor nos proporciona ao nos ajudar a vencer as tentações. Outra virtude é a fé. Sim, o Senhor acrescenta a nossa fé. E como essa fé cresce? Essa fé cresce baseada na palavra de Deus, nas suas promessas.
por confiar no poder de Deus. Então, quando confiamos no poder de Deus, quando nos apegamos à sua palavra e às suas promessas, a nossa fé é abastecida, né? A nossa fé é recarregada. E por isso a fé também é uma virtude das provações, das tentações. Então, percebam que aí a gente está ainda fazendo um link com aquela questão de que os filhos crescem, né? Então, a nossa fé é fortalecida quanto mais nós cremos em Deus. E nós cremos em Deus principalmente nos momentos em que a gente não tem poder para fazer, para resolver, né? Então, quando os impossíveis da vida acontecem, é aí que a nossa fé se fortalece, porque só então nós recorremos a Deus e experimentamos o seu poder, a sua providência e o seu cuidado. Então, sim, a fé é uma virtude produzida nos momentos de provação. A perseverança também é outra virtude, é uma paciência ativa e esperança, não é apática, né? Não, nós esperamos, nós perseveramos de forma ativa, seguindo, vivendo, sabendo que o nosso Deus está conosco e nós não vamos desistir. A maturidade também é outra virtude, porque a maturidade está ligada aí com o nosso domínio próprio, né? Por aperfeiçoar também o nosso caráter, o nosso temperamento, quem nós somos. Então, nós estamos falando aí de domínio próprio e equilíbrio. A maturidade é a nossa capacidade de controlar as nossas emoções, controlar os nossos impulsos, aquilo que muitas vezes nos faz cair e pecar, nós passamos a controlar, a ter domínio próprio. Então, nós não somos mais controlados pelos nossos impulsos e pelas nossas emoções, mas com a maturidade, nós, na verdade, controlamos esses impulsos. E isso é uma virtude, essa característica é, na verdade, produzida pelo nosso próprio Deus, a maturidade, o equilíbrio. E por último, nós colocamos aí como outra virtude produzida pelas provações, a integridade, que é a completude do caráter de Cristo em nós. Não estamos mais à mercê das nossas fragilidades, né? A integridade em nós, produzida em nós por Cristo, é, na verdade, formar em nós as suas virtudes, e as suas virtudes abundantes. Então, nós temos, assim, a completude do caráter de Cristo em nós. Então, vejam aí quantas virtudes, né? Quantos produtos a aprovação produz em nós e nos proporciona. Por isso nós colocamos aqui algumas perguntas ao final desse tópico. Perguntamos aos nossos alunos, nesses momentos de provação, estamos sendo aprovados no ensino do Pai? Então, naquilo que o Senhor está nos ensinando, naquilo que o Senhor está nos proporcionando como exercício do nosso caráter e do nosso temperamento. Nós estamos tirando notas altas ou notas baixas? Fazemos aqui um paralelo com os estudos seculares, né? Então, vamos pensar junto com os nossos alunos se estamos aprendendo ou não com as nossas provações, vencendo as nossas tentações. Porque se nós estamos aprendendo, significa que o Senhor está produzindo em nós as suas virtudes. E todas essas virtudes, né, esses produtos da provação, nós vamos vivenciar tudo isso a partir da vigilância. E aí nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição, a necessidade de vigiar. E aí nós colocamos logo no primeiro
na primeira frase, se não podemos evitar as tentações, porque são inevitáveis, são inerentes, né, à experiência, à existência humana. Se não podemos evitar as tentações, podemos de certo nos preparar para elas. E aí chegamos ao tópico em que vamos falar sobre vigilância. Sim, devemos nos preparar para evitar as quedas que o pecado pode nos ocasionar. Então, vamos pensar aqui em como trabalhar a vigilância. E aí nós recorremos mais uma vez a Spurgeon. Nesse mesmo livro sobre as grandes orações da Bíblia, ele tem um estudo sobre as orações de Neemias. E aí ele fala sobre a vigilância. E a vigilância é um trabalho cuidadoso, contínuo e estimulado pelo conhecimento. E esse cuidado significa que nós não podemos negligenciar os perigos do pecado, os perigos do mundo, os perigos que o inimigo nos proporciona. Então, não podemos negligenciar esses perigos, né? Nós precisamos estar atentos. Se há brechas para o inimigo, para o pecado, para a nossa própria carne nos vencer, precisamos então ter um olhar atento a isso, para que possamos ter cuidado e não cair nas tentações, estar vigilantes. Precisamos também de um trabalho contínuo para sermos vigilantes. E esse trabalho contínuo acontece porque o diabo não nos avisa das suas artimanhas, né? Então, se podemos ser pegos de surpresa a qualquer momento, então significa que a nossa vigilância precisa ser contínua, é um trabalho contínuo. Precisamos estar atentos o tempo todo, com um olhar sábio, né, para discernir as situações, os problemas, as adversidades e as próprias vitórias que nós vivemos. Precisamos discernir para que então possamos ter uma vigilância contínua. E por último, Spurgeon também vai falar aí de que a vigilância é um trabalho estimulado pelo conhecimento. Então, quanto mais conhecemos a maldade dos nossos corações, mais conscientes nós estamos das nossas fraquezas. E por isso, podemos ter uma vigilância verdadeira diante do pecado. Então, precisamos sim ter consciência e estar sempre dispostos ao autoexame. Então, o conhecimento de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, é também um trabalho importante e indispensável para a vigilância diante das tentações. E aí, nesse momento, é que eu recorro à análise SWOT, que eu sugeri lá no início do vídeo, porque nesse momento de conhecer as nossas fraquezas, conhecer as ameaças que nos cercam, é que eu acho importante e super útil a gente usar essa análise aqui, porque nós vamos poder listar ou com os nossos jovens em aula, ou de repente criar aqui ou compartilhar essa imagem, essa matriz, essa metodologia após a aula para que eles possam fazer ali de forma particular, né, no seu momento de devocional talvez, mas vai ser uma ferramenta útil justamente para que possamos entender o que nos atrapalha na nossa vida, no nosso dia a dia, tanto espiritual quanto profissional, nos nossos relacionamentos. O que nos atrapalha? Quais são as nossas próprias fraquezas, né? O que é aquilo que eu tenho no meu temperamento, na minha forma de ser, é uma fraqueza e é uma brecha para o inimigo me afetar. Então pode ser aí a minha facilidade de me irar, de me irritar,
né? Então já faz com que eu me relacione de forma ríspida, que eu possa, assim, ter um linguajar torpe, né? Quantas vezes nós caímos aí na tentação de usar palavras feias, né? Por conta da ira, da raiva. Então, a preguiça muitas vezes pode ser uma fraqueza em nós que nos leva a pecar, não é mesmo? Então, olha só quantas coisas no nosso temperamento pode nos levar à tentação e ao pecado. Então, as nossas fraquezas nos atrapalham. As ameaças do ambiente externo, né? Daquilo que está ao nosso redor. As nossas amizades, aquilo que nós usufruímos como entretenimento, seja as mídias sociais, ou ainda as séries, o cinema, as músicas, não é verdade? Então, o nosso trabalho. Então, quantas coisas ao nosso redor são ameaças e que podem nos levar a pecar também. Tudo isso aqui dentro dessa análise, dessa matriz. Mas também nós temos aqui forças e oportunidades. E essas forças estão ligadas aí àquilo que está dentro de nós. O que está dentro de nós? O Espírito Santo. Da nossa própria carne, são só fraquezas, mas o Espírito Santo que habita em nós pode produzir em nós o seu fruto. Estamos falando lá do texto de Gálatas, né? Ou também a armadura de Deus de Efésios 6 também pode estar dentro de nós, né? Para que nos fortaleça, para que nos impulsione, para que nós sejamos assim cheios do Espírito Santo de Deus e nos fortalecer nele. E temos também as oportunidades, aquilo que está ao redor de nós e que pode contribuir para nos fortalecer espiritualmente. Estou falando aí do nosso convívio na igreja, de amigos e familiares que também são cheios do Espírito Santo para nos fazer boa companhia, para nos proporcionar bons conselhos, não é mesmo? É viver na vontade do Senhor, estar nos lugares que o Senhor quer que nós estejamos. Então, olha quantas oportunidades ao nosso redor Deus também nos proporciona para nos fortalecer, para nos amparar e assim nos ajudar a evitar a queda nos momentos de tentação. Então, essa matriz, essa metodologia, e eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem melhor como ela acontece no final do vídeo. Essa metodologia aqui pode ser aí um momento de reflexão e até de bate-papo com os alunos. Se não der tempo para fazer aí na aula, pode ser compartilhado com eles após a aula. Ou quem sabe, pode ser também aí uma dinâmica para um outro momento junto com seus jovens, junto com seus adolescentes. Então, mais uma vez, é uma ferramenta do mundo corporativo, do mundo dos negócios, mas pode nos levar a reflexões importantes a respeito daquilo que nos ajuda e nos atrapalha e também nos ajudar a construir estratégias baseadas na palavra de Deus para vencer as tentações. E para vencermos as tentações, o Senhor Jesus nos deixou um conselho infalível, registrado em Mateus, capítulo 26, no versículo 41, em que ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Neste momento aqui, Jesus estava no Getsêmani. Pouco tempo depois estaria acontecendo a sua crucificação. Jesus estava sofrendo aqui e junto com os seus discípulos, ele chegou ali a um momento de oração e ele aconselhou que os seus discípulos orassem e vigiassem para que não cedessem à tentação, que seria esse momento de provação, de sofrimento, em que eles poderiam o abandonar e o negar também, inclusive.
Então nós citamos isso aqui na lição, essa advertência que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, para que possamos aprender sobre ela e também nos precaver nos momentos de tentação que passamos. Então, Jesus colocou aí o conselho que nós precisamos vigiar e orar. Falamos já de vigilância, né, no tópico 3. Agora, no tópico 4, vamos enfatizar a necessidade de orarmos. Por quê? Porque vigiar sem orar não é suficiente. E aí nós colocamos aqui alguns critérios do porquê nós precisamos também orar além de vigiar. Então, citamos aqui que sem orar, a vigilância é inútil, porque nós não venceremos com as nossas próprias forças. Então, é preciso orar para que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, abastecidos com o seu poder, com a sua graça, com a sua virtude. A oração também é indispensável, porque se nós apenas vigiarmos e não orarmos, significa que nós estamos nos baseando na nossa autoconfiança, estamos sendo autossuficientes. E aí vamos pecar e também vamos cair, porque como falamos, nós não podemos conseguir, nós não conseguimos com as nossas próprias forças. Então, orar, vigiar sem orar, significa que estamos nos baseando na nossa autoconfiança. E aí, já estamos pecando. Por último, colocamos aqui também que a vigilância sem oração produz cansaço, porque mais uma vez as nossas forças são limitadas, elas acabam muito rapidamente. Então, a vigilância sem oração nos leva a adormecer, como foi, por exemplo, no episódio aqui com os discípulos. Então, a vigilância sem oração produz cansaço e nos leva a desistir, a adormecer. Então, precisamos fazer da oração um meio de nos fortalecermos, né? Então, nós jamais vamos vencer as batalhas que enfrentamos, as provações, as tentações, sem o auxílio de Deus, sem a sua força, sem o seu poder. Se não orarmos, a vigilância jamais será suficiente. Inclusive, é por meio da oração, é por conta do poder de Deus que nós seremos capazes de vigiar, inclusive, né? É o Senhor quem vai nos ajudar a manter os olhos abertos, atentos, né? Ao invés de adormecermos. Então, a oração é importantíssima e a vigilância só pode trazer o seu resultado benéfico para nós se junto com ela nós também tivermos a prática da oração. Então, vigilância e oração andam de mãos dadas. Por quê? Porque só podemos vencer as tentações e as provações no poder de Deus, na sua força, com o seu amparo. E é sobre isso que vamos falar no último tópico da lição, o tópico 5, em que vamos nos basear no versículo do texto-chave, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, em que Paulo vai falar sobre a fidelidade de Deus. Então, ele cita aí que Deus é fiel e ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Então, nesse último tópico da lição, nós nos basearemos com os nossos jovens na fidelidade de Deus. Então, o fato de Deus ser fiel e nunca nos desampara é a âncora, né? A nossa âncora nos momentos das tempestades, de provações e tentações. Então, a fidelidade de Deus é que nos garante o escape.
nos garante a força, nos garante a proteção nos momentos de tentação. E como a fidelidade de Deus também se expressa? Se expressa no seu amparo, né? Na sua capacidade infinita de nos abençoar, nos fortalecer, de nos dar sustentação. A fidelidade de Deus também vem junto com a sua onisciência e a sua onipotência. A sua onisciência que faz com que ele saiba das nossas fraquezas. Até mesmo aquilo que a gente ainda não sabe sobre nós, o Senhor já sabe, né? O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Então a onisciência de Deus também é uma garantia, junto da sua fidelidade, de que o Senhor pode nos dar o escape e deseja nos dar o escape. Ele sabe das nossas fraquezas, nos ama e tem total interesse em nos fortalecer. Inclusive, Ele sabe antes mesmo, né? É Ele quem pode antecipar os momentos de tentação para nos ajudar a vigiar quando eles acontecerem. Então, a onisciência de Deus também vem junto com a sua fidelidade e também a sua onipotência. Então, o Senhor é todo poderoso. Aconteça o que acontecer, seja qual for o perigo, a ameaça que nos cerca, nós temos certeza que o nosso poder é maior, o nosso Deus é maior, o seu poder é maior. Então, a onipotência de Deus nos garante o escape, né? Nos garante aí os meios, ainda que sejam extraordinários, sobrenaturais. Esses meios podem acontecer por meio do poder de Deus. Então, sim, por isso nós podemos orar e pedir a Deus com convicção para que Ele não nos deixe cair em tentação. Só Ele tem esse poder. Então, Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque o Senhor sabe que nós somos fracos e o Senhor tem poder para nos fortalecer. É essa a nossa oração. É esse princípio que a oração do Pai Nosso, nesse trecho, está nos ensinando. É a consciência das nossas fraquezas, a necessidade da vigilância e a convicção de que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dá o escape. Na conclusão, nós colocamos aí um alerta, tanto de Martinho Lutero, quanto citando o alerta de Spurgeon, que nós colocamos aqui no espaço de para refletir. Então, nós colocamos aqui alertas a respeito de termos essa consciência das nossas fraquezas, do quanto nós precisamos ter conhecimento de como as tentações aparecem, de como nós podemos facilmente ceder a elas. Então, ignorar as nossas tendências ao pecado, ignorar como proceder nos momentos da tentação é muito perigoso. Então, a vigilância, junto com a oração, pedir a Deus esse discernimento e também a sua força, a sua sabedoria, é importantíssimo para que nós evitemos as quedas que o pecado pode nos provocar. Amém? Temos então uma lição rica de muitas reflexões, de muitos momentos de autoexame, né, de autocrítica também e, claro, principalmente uma lição que vai fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, porque seja qual for a nossa fraqueza, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso e com Ele, sim, nós podemos nos manter de pé. Amém? Que Deus abençoe, que a nossa aula no próximo domingo de manhã seja uma bênção em cada uma das nossas congregações. Fiquem com Deus e até a próxima!